Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, as leituras falam para a gente que o Senhor sempre escuta as preces do seu povo. Então, nesse domingo, dia do Senhor, damos graças ao Pai de bondade que sempre nos acolhe em nossa pobreza e simplicidade. Hoje contemplamos a face de um pai que faz festa pelo retorno do seu filho que estava perdido. Então, ancorados na força da palavra de Deus, que é a nossa liberdade, que nós possamos celebrar este dia memorial do Cordeiro. Então, a primeira leitura está em Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 11, depois o versículo 13 a 14. Êxodo, capítulo 32, versículo 7 a 11, depois o versículo 13 a 14. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que se lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram-lhe: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e os farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o povo que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, de teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então, essa primeira leitura, o livro do Êxodo fala do grave drama do povo de Israel, expresso por meio da infidelidade à aliança. Depois de ter recebido tantos benefícios de Deus e prestado juramento de fidelidade, o povo demonstrou total descompromisso assim que Moisés foi apresentar-se a Deus no alto da montanha do Sinai. Então, perverteu-se o povo e prostrou-se diante do bezerro de metal fundido. Então aqui, Moisés pede, para que Deus tenha misericórdia do povo, E aí, Deus teve misericórdia, e desistiu, do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Então Deus tem misericórdia de nós, Então que a gente possa realmente sempre cada vez mais, fazer a vontade dele. E agora, falando da segunda leitura, hoje ele está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Caríssimo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim, que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, na segunda leitura, ouvimos que o pecado é dolorosa experiência pessoal. A saída correta é a conversão operada pela graça de Deus. Então, Paulo mesmo confessa que antes blasfemava, perseguia e insultava. Porém, teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Ele deixa claro que essa é a obra da graça. A esse poder divino contrasta a fragilidade humana, porém,
a força divina sobressai quando há o necessário acolhimento do poder de Deus. Então, que nós possamos, né, sempre cada vez mais, como eu falo aqui, acolher o projeto salvífico de Deus sempre na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. E chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como a um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Então, no Evangelho de hoje, de São Lucas, né, temos o esplendor das parábolas da misericórdia, própria do rosto paterno do Pai. No texto está presente a fragilidade e a maldade humana. Porém, prevalece a recuperação, a volta e a renovação da vida. Então, a intenção do evangelista é mostrar o valor da conversão para a salvação
e a alegria e a alegria resultante no céu por um pecador arrependido. Jesus mesmo se apresenta nas feições do pastor, que se coloca a caminho em busca da ovelha perdida, da mulher que procura a moeda de prata, né, do pai amoroso que espera ansioso pela volta do filho. Então, por fim, o final feliz aparece nas 3 parábolas, pois o amor de Deus triunfa o pecado humano. Então, que nós também possamos, né, realmente sempre cada vez mais nos arrependermos das nossas faltas, dos nossos pecados, né, e revivermos, né, para uma vida nova, né, nascermos, né, para uma vida nova em Cristo Jesus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.